Bom dia, pedindo a proteção e clareza de espírito para entender a palavra de Deus e também pedindo bênçãos para todos os amigos do Grupo Vida Boa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Hoje nós vamos terminar Atos 2, de versículos 41 a 47. Bem curtinho, mas de fundamental importância. O título é Não dependa de ninguém. Será que nós podemos viver sem depender de ninguém? Não. Basicamente, isso é uma coisa impossível. De uma maneira ou de outra, tem um dia na nossa vida em que a gente vai depender de alguém. Veja os ucrânios, por exemplo. Eles estavam lá vivendo a vida deles, com as suas vidas em ordem. De repente, eles foram invadidos. E aí, o que aconteceu com muitos? Tiveram que fugir e ir para outros países vizinhos, pedir abrigo ali. Muitos com alguma situação financeira para recomeçar e outros não tinham nada. Mas só o fato da pessoa ir para outro país e depender daquele país a receber, isso já é uma forma de depender de alguém. Mas Deus não quer que a gente dependa de ninguém. Está escrito na palavra de Deus. Deus quer que a gente trabalhe e construa algo para nós mesmos. E através do fruto do nosso trabalho ter o necessário para a nossa sobrevivência, não com ganância, mas uma vida simples e também ajudar os menos favorecidos. Este chamado geral de Jesus não deve ser confundido com o chamado individual de Jesus a cada um. Veja que os apóstolos, eles tiveram um tipo de chamado em que eles deveriam deixar tudo o que tinham para seguir Jesus. Por quê? Porque eles receberam uma missão que é levar a palavra de Deus para todos os povos. E veja que era uma época em que a palavra de Deus ainda não tinha sido divulgada como hoje em dia. Hoje em dia, esse chamado, ele já não existe na mesma proporção em que Jesus chamou os apóstolos daqueles dias. Nós também observamos na Bíblia que Jesus fez um outro chamado, um segundo chamado, que é para o jovem rico, para que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres e o seguisse. Veja que a gente não pode confundir o chamado individual de Deus para cada um e o chamado para todos. Hoje em dia, muitos interpretam a lição de Atos, que nós vamos estudar hoje, que é um chamado para todos, da pessoa deixar tudo o que tem para seguir a Deus. E nós vamos ver que não é bem assim. Então, vamos primeiro à leitura da palavra de Deus. Leitura de Atos, capítulo 2, versículos de 41 a 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente
e os iam sendo salvos. Inicialmente, logo após a pregação de Pedro, houve aquele arrependimento geral e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram Jesus como seu Salvador. Aí eles passaram a reunir em casas e nessas reuniões eles comiam, eles oravam, eles partiam o pão e eles também bebiam o cálice de vinho. Isso tudo em memória de Jesus Cristo. Todo cristão pode, na sua casa, reverencialmente, de uma maneira apropriada e com muito respeito, fazer a partilha do pão. Recomendo principalmente às pessoas que não têm acesso a uma igreja. Isso é algo mandatório que foi pedido por nosso Senhor Jesus Cristo, que é para que a gente nunca esqueça o mistério da sua morte, da sua ressuscitação. E ele disse para nós fazermos isso em sua memória até a sua volta. Agradeceu a Deus, partiu e disse: "Este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim." 1 Coríntios 11, versículo 24. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem." 1 Coríntios 11, versículo 25. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículo 26. Anunciemos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 3. Essas reuniões, o partir do pão, comer juntos, é símbolo da última ceia de Jesus aqui na Terra. E vocês viram aí que é algo recomendado por Jesus para que a gente não esqueça das suas promessas. E em seguida eles venderam os seus bens e distribuíram cada um conforme a necessidade. Aqui não está dizendo de maneira nenhuma que as pessoas que foram convertidas venderam tudo o que tinha e deram aos apóstolos. Não é isso não, é que cada um desfez daquilo que tinha porque ia começar a viajar para pregar o Evangelho e colocou à disposição tudo o que tinha aos menos favorecidos, ao trabalho de Deus. Não é simplesmente sair na rua, eles não fizeram isso simplesmente sair na rua e dando para quem merecia e quem não merecia tudo que tinham. Isso não faz sentido. Mas eles colocaram os seus bens à disposição dos irmãos da comunidade. Significa, por exemplo, hoje não tem pão e no grupo tem 3.000 pessoas ou mais. Aí aqueles dentre essas 3.000 que ainda tinha algo de suas posses que foi vendido, ele providenciaria o pão. A mesma coisa se alguém ficasse doente e tivesse outras necessidades. Um outro exemplo para a gente pensar é que Deus não chamou Noé, naquela época tão crítica, para vender tudo o que tinha. Mas a ordem para Noé era que ele construísse uma arca para salvar todos que acreditavam em Deus. Não foi isso? Foi isso. Então, o chamado de Noé é um chamado diferente do chamado dos apóstolos. Nesta vida, se todo mundo der tudo o que tem, veja que em pouco tempo a reserva de todos vai acabar. E daí será morte em massa através da fome. Acreditar que Jesus quer que
todos dê tudo o que tem, não faz sentido e não é isso que a palavra de Deus está falando. A gente tem que prestar muita atenção no chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus, em geral, nós vimos em Tessalonicenses, é que a gente trabalhe, que a gente usufrua dos frutos do nosso trabalho e também que a gente tenha a capacidade de doar para os outros. E Lucas está nos explicando também que eles reuniam num certo horário nas praças para as pregações, reuniam nas casas para fazer a partilha do pão. E eles viviam em comunhão. E essa comunhão também representa a obediência que eles tinham a Jesus Cristo. E representa também estar em comunhão com Jesus Cristo. Eles dividiam tudo o que tinham entre si e faziam a vontade do Pai. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. 1 Tessalonicenses 4, versículo 12. Todo cristão deve fazer algum tipo de trabalho para Deus, para a lucratividade de Deus. A gente trabalha, a gente ganha as nossas riquezas e daí a gente divide com os outros. Mas veja que, sem a ajuda de Deus, sem a sua interferência, nada disso acontece. Porque, para começar, nós somos de Deus. Tudo que nós fizermos pertence a Deus. Então, nós temos que contribuir na sua causa e ajudar o nosso próximo. Agora, devemos ter que nós devemos sempre buscar ter condições para o nosso próprio sustento. Deus não quer que nós nos tornemos pedintes, que nós sejamos pessoas sem provisões, sem nada, jogados ao relento. Não, essa não é a vontade de Deus. Deus é muito bom para nós. Ele quer que a gente tenha as nossas bênçãos. Mas veja que Deus nos dá talentos e a finalidade dos talentos é a gente empregar na sua obra, é a gente multiplicá-lo para o nosso sustento e também para a obra de Deus. Vocês se lembram da parábola dos talentos, não é? Em que aquele que guardou o talento enferrujou lá embaixo da terra, Jesus o amaldiçoou, não é? Pois é, a gente tem que usar todos os nossos talentos para a gente trabalhar, para a gente pagar as nossas necessidades e não depender de ninguém. E, além de tudo, ajudar na causa do Pai. 80% das pessoas que pedem, que estão na miséria, elas de alguma maneira não estão sabendo usar os talentos que Deus lhes deu. De alguma maneira, elas se tornaram uma pessoa incapaz de reagir a este mundo, de aceitar aquilo que Deus está lhes proporcionando e reagir de uma maneira positiva. E daí elas se tornam totalmente dependentes dos outros. E essa dependência vai trazer também muita dor, porque ninguém é cego. Todos veem que a pessoa tem mais condição de produzir, de trabalhar, de se sustentar, mas a pessoa se torna totalmente voltada para si. Mas nós não podemos esquecer que Deus, na sua bondade, Ele não nos mandou para viver neste planeta desprovido de bênçãos.
todos nós recebemos as nossas bênçãos, a menos que a nossa miséria, a nossa pobreza sejam chamados de Deus para nós. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece, mas sim a acomodação, a preguiça, a depressão, coisas que a pessoa tem que reagir, tem que se voltar mais para Deus e aprender a viver de uma maneira diferente. Que Jesus nos abençoe, que Jesus multiplique os nossos talentos e que Jesus nos ensine a ver e a usar os nossos talentos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Muito obrigada por estar comigo mais um dia. Que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.